A santa paz de Deus, sejam todos muito bem-vindos, que a graça, o amor e a misericórdia de Deus esteja junto com todos nós, para mais uma vez nós cumprirmos o nosso propósito, nos achegarmos diante da presença de Deus, nos colocarmos aos pés do Senhor e fazermos a leitura diária da Bíblia, para nos alimentarmos da palavra de Deus e meditarmos no seu ensinamento. Glórias a Deus, aleluia. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aqui nesse canal, todos os dias fazemos a leitura de um capítulo da Bíblia, estudamos a palavra do Senhor, meditamos no seu ensinamento e buscamos a face de Deus em oração. Já aproveita, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho e compartilha. Compartilhe a palavra de Deus, é muito bom para nós e certamente vai ser muito bom para outras pessoas, para todas aquelas pessoas que a gente verdadeiramente se importa com o bem-estar delas. Glórias a Deus, aleluia. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos fazer a leitura do livro de Êxodo, capítulo 40. É o último capítulo deste livro maravilhoso que é Êxodos, que tanta coisa nos ensinou, tanta coisa trouxe para nós, ensinamentos maravilhosos, fortificou a nossa fé, aquele dia que nós estávamos enfraquecidos, veio e trouxe e aumentou a nossa porção da nossa fé e nos encorajou. Glórias a Deus. Então, no capítulo 40, o Senhor manda Moisés levantar o tabernáculo, porque agora está tudo pronto. Os artesãos já entregaram tudo prontinho para Moisés, tudo conforme o Senhor havia mandado. Eles fizeram, eles construíram, eles teceram, eles bordaram, nos mínimos detalhes, como o Senhor havia instruído Moisés, como Moisés havia passado a instrução para eles. Está tudo prontinho, agora o Senhor diz, monta. Lembrando que esse tabernáculo tem que ser montado e desmontado de forma fácil e rápida, porque ele vai estar acompanhando os filhos de Israel durante essa peregrinação. Então ele começa dizendo assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, no primeiro dia do mês. Então agora faz 1 ano que eles saíram da terra do Egito, porque eles saíram do Egito no primeiro dia do ano. Foi quando o Senhor instituiu a Páscoa. Lembrando que o capítulo 1 e o capítulo 2 de Êxodos se passam em 80 anos, né? Desde quando Moisés nasce, que tem aquela lei que todos os meninos até 2 anos deveriam ser mortos, e a mãe dele, né, tenta escondê-lo por algum tempo e depois não tem mais como, ela coloca ele na beira do rio, é achado pela filha de Faraó, não é assim? E depois a própria filha de Faraó entrega para a mãe biológica criar. Moisés fica morando junto com o Faraó, com a filha dele até os 40 anos, depois ele sai para conhecer, né, os hebreus, tudo aquilo acontece, ele tinha 40 anos. Ele mata um egípcio e foge para as terras de Midian, vive mais 40 anos. Então, entre o capítulo 1 e o capítulo 2 são 80 anos. Mas do capítulo 3 até o capítulo 40 que nós estamos lendo hoje, se passa 1 ano. Então, vocês vejam a riqueza de detalhes que nós lemos em todos esses capítulos. Então, agora, no primeiro dia do ano, faz 1 ano que eles estão peregrinando, é Páscoa, o Senhor diz, monta o tabernáculo. E todas as orientações o Senhor está dando aqui novamente para ele. Diz assim, e porás a arca do testemunho, e cobrirás a arca do testemunho com véu, porque está separando o local do santo, do santíssimo. E colocarás a mesa e porás sobre ela tudo que deve ser colocado em ordem. Também colocarás o castiçal e acenderás suas lâmpadas. E porás um altar de ouro para o incenso diante da mesa do testemunho. Vejam que ele fala onde cada utensílio tem que ser colocado. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Então
Porás o pátio ao redor, pendurarás as cortinas e a porta do pátio, tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo. O Senhor manda que Moisés unja todos os utensílios, todos os objetos dentro do tabernáculo deveriam ser ungidos. E manda ungir também a Arão e seus filhos, porque eles vão estar trabalhando para o Senhor, né? Vão estar santificando, né? Eles são santificados para estar trabalhando na obra de Deus. E no verso 17 começa dizendo que aconteceu no primeiro mês, no ano segundo ao primeiro do mês. Então, eles falam que é o segundo ano, porque eles estão iniciando o segundo ano, mas se passou um ano desde quando eles saíram das terras do Egito. Que o tabernáculo foi levantado, porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs suas bases e armou suas tábuas, e colocou os varais e levantou as suas colunas, e estendeu a tenda sobre o tabernáculo e a coberta sobre ela, em cima do que o Senhor ordenara a Moisés. Tudo o Senhor fez conforme, tudo Moisés fez conforme o Senhor havia mandado. E ali ele acende as lâmpadas, ali acende o incenso, e ele põe o altar de ouro dentro da congregação, e põe o véu, tudo ele faz conforme o Senhor havia ordenado. Então agora já tem um tabernáculo erguido. Ele levanta o pátio ao redor do tabernáculo, do altar, pendura as cobertas do pátio. Assim Moisés acaba a obra. No verso 33, ele já levantou todo o tabernáculo, todos os utensílios, tudo conforme o Senhor havia mandado, inclusive para poder fazer o holocausto, as lenhas eles têm que colocar elas organizadas, os pedaços, né, do animalzinho que foi sacrificado, tudo aqui eles colocam na mais perfeita organização, porque o Senhor, ele é organizado. Deus ama a organização, ama a limpeza, ama a higiene, porque onde tem bagunça, onde tem sujeira, onde tem desordem, não tem a presença do Senhor. Só tem a presença do Senhor em lugares organizados. Então, vamos prestar atenção como está dentro de nós. Nós estamos organizados para que o Senhor possa habitar dentro de nós, ou está uma bagunça, uma sujeira que nós precisamos limpar? Vamos ter cuidado onde nós estamos permitindo a morada do Senhor. A partir do versículo 34 fala sobre a nuvem que cobria o tabernáculo. Lembrando que quando os filhos de Israel começam, eles atravessam o Mar Vermelho, eles começam a peregrinação deles pelo deserto, um sol escaldante, né? O deserto é muito quente e árido durante o dia, e à noite ele é congelado. E o que o Senhor fez? O Senhor colocou uma nuvem sobre os filhos de Israel. Então eles iam caminhando e a nuvem ia diante deles, ia cobrindo eles. E quando chegava a noite era uma coluna de fogo que aquecia os filhos. Da mesma forma que acontece com o tabernáculo, porque o Senhor diz que ele estaria habitando no tabernáculo no meio do seu povo. E então diz assim, que a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Imagine a energia, o Espírito de Deus habitando o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Louvado seja Deus! Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em toda a sua jornada. E a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia que ela se levantava. Então, o que acontecia? Essa nuvem ficava em cima do tabernáculo. E ali o Senhor estava no tabernáculo. E era tão forte a presença do Senhor que Moisés, que era aquele homem separado por Deus, nem ele conseguia entrar diante da presença do Senhor, de tamanha glória que habitava o tabernáculo. Mas, quando essa nuvem se retirava, o que eles faziam? Eles desmontavam esse tabernáculo e caminhavam. E iam caminhando, fazendo a peregrinação deles. Quando a nuvem voltava, onde a nuvem parasse, eles paravam ali e montavam o tabernáculo debaixo dessa nuvem. Ela passou a ser a direção, o caminho, a presença de Deus. Então a nuvem parava, montava-se o tabernáculo e ali
a presença e a glória de Deus ficava. E dizia, se a nuvem não levantasse, né? Enquanto ela estava em cima do tabernáculo, eles estavam acampados. Quando ela levantava, eles levantavam o acampamento e caminhavam rumo ao destino deles. No verso 38, no último verso do capítulo, no último verso do livro de Êxodos, diz assim: porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em toda a sua jornada. Glórias a Deus, aleluia. Amém, irmãos, amém. Eu vou ler só mais uma vez para que vocês guardem esse versículo no coração de vocês. É a presença do Senhor. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em toda a sua jornada. Amém. Louvado seja Deus. Quem somos nós se nós não somos os filhos de Israel, se nós não somos a casa de Israel? E aqui está sendo muito claro. Onde estava, né? Onde eles estavam, ali estava o Senhor. E aqui está dizendo para nós, Deus está junto conosco. De dia o Senhor nos cobre com uma nuvem, para que o sol não nos queime, para que o sol não nos machuque. E durante a noite, na noite gelada, né, naquelas provações geladas que a gente passa na nossa vida, que a gente se sente sozinho, o Senhor manda uma coluna de fogo, a presença de Deus junto conosco. Glórias a Deus, aleluia. Aprendemos bastante coisa, muitas lições importantes. Ele nos fala do nascimento de Moisés, um filho de Hebreus, que a mãe, com toda a coragem e amor, guardou seu filho e dizia que ele era lindo, um menino lindo. E depois, quando não pôde mais escondê-lo, colocou ele num cesto na beira do rio junto com os juncos. E ali a filha de Faraó pega ele, mas quem cria de verdade é a mãe biológica, inclusive ela paga para a mãe. Depois ele volta, já falamos, né, dos 40 anos, que ele vai conhecer os hebreus, acaba matando um egípcio, depois mais 40 anos em Midian, onde ele se casa com a filha de sacerdote, com a filha de Jetro, e aos 80 anos ele tem um encontro maravilhoso com Deus, e Deus se revela para ele em Êxodos capítulo 3, verso 14, o Senhor diz para Moisés: eu sou o que sou, eu sou Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus. E você será o meu pastor, aquele que vai tirar os meus filhos, vai cuidar do meu rebanho. E Moisés diz: não, Senhor, eu não tenho capacidade para isso, né? Eu tenho a língua presa, a língua pesada. Provavelmente ele devia ser gago, é o que os estudos indicam que ele era gago. E o Senhor dá para ele um ajudador, dá para ele Arão. E assim eles vão diante de Faraó e falam: olha, libera nosso povo para que eles vão adorar a Deus no deserto. Faraó, coração muito duro, um homem muito obstinado, diz não. E assim foi negando, e o Senhor dá um alerta para ele: vou mandar pragas para que você veja o meu poder, porque ele fala: quem que é esse Deus? Quem que é esse Deus de Moisés? Está pensando que é o quê para vir dar ordens para mim? Não foi assim? E aí Deus mostra quem era Faraó diante de Deus. E manda as 10 pragas, e depois das 10 pragas, finalmente, né? Faraó diz: Moisés, agora que não quer mais você, aqui somos nós, pega o teu povo e vai embora daqui. E assim acontece, e o Senhor institui a Páscoa, e com todas as orientações de como deve ser feito o sacrifício, né? E logo pela madrugada, no primeiro dia de Páscoa, eles saem da terra do Egito, vão caminhando ali no deserto, eles acabam fazendo um caminho meio estranho, e Faraó se arrepende e vai atrás deles. Aí eles se veem numa encruzilhada, eles não têm para onde fugir. De um lado é o Mar Vermelho, do outro lado é o exército de Faraó, que vem para destruí-los, vem para matá-los, vem para torná-los novamente servos, escravos. E naquele momento o Senhor diz a Moisés está clamando ao Senhor, fala: por que você clama a mim? Eu te dei poderes, pega o teu cajado e fere as águas.
Com muita fé Moisés faz isso e os filhos de Israel passam em terra seca, sem molhar os pés no meio do mar. E quando os filhos de Israel terminam de passar no meio do mar, então começa a entrar o exército de Faraó com seus carros, seus cavalos, seus cavaleiros. E ali o Senhor diz para Moisés: fere as águas novamente. E Moisés fere as águas, e as águas tornam sobre os egípcios, e ali todos morrem, inclusive Faraó, aquele homem de coração duro, de coração obstinado, que se achava Deus e muito superior ao Deus verdadeiro. Glórias a Deus, aleluia. E assim Deus foi cuidando de seus filhos durante a peregrinação deles, né? Cuidava com a nuvem durante o dia, com a coluna de fogo à noite, e quando sentiram sede o Senhor proveu água, e quando sentiram fome o Senhor proveu maná. Mas eles queriam deuses para adorar, e assim eles transgrediram, fizeram um bezerro de ouro. Mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é benevolente. Mais uma vez, Moisés sobe ao Monte Sinai, e ali novamente o Senhor entrega para ele as tábuas, e ali essas tábuas são colocadas no tabernáculo. Quando eles terminam, né, de erguer o tabernáculo, ele vai e coloca lá as 2 tábuas com os mandamentos. Deus manda os 10 mandamentos para orientar, e manda muitas leis, né, para estar... esse povo é um povo que foi escravizado, um povo que foi servo, né, de uma forma muito dura. Então eles não têm noção das leis, noção de ética, noção de comunidade, noção de caridade, compartilhar a vida, noção de sociedade. E o Senhor manda muitas leis, manda os 10 mandamentos e manda também as leis, aquelas leis que serviriam, né, que servem até hoje para nós. Se você matar, o que acontece? Se você roubar, o que acontece? Se você ferir, o que acontece? Se você prejudicar, o que acontece? Se você tomar a mulher do outro, o que acontece com você? Então o Senhor manda todas aquelas ordenanças a Moisés, né, para ele estar governando e esse povo. Nós vimos que muitos deles morrem também no deserto, mas aqueles que verdadeiramente amavam a Deus, estavam ao lado de Deus e aceitavam, né, ser comandados pelo Deus verdadeiro, esses sobreviveram. Vimos também os levitas se colocarem diante de Deus, e também foram os levitas que foram e mataram todos aqueles homens que se dobraram e adoraram o bezerro de ouro. O próximo livro que nós vamos ler a partir de amanhã, com a ajuda de Deus, é os Levíticos, é o 3º livro de Moisés que ele vai escrever a respeito dos Levíticos, que é justamente eles que herdam o sacerdócio. E aí nós vamos ver sobre todas as formas de sacrifício e as novas leis, o que o Senhor está mandando para os filhos de Israel, para a casa de Israel. Glórias a Deus. Um livro muito interessante, um livro muito bonito. Vamos ver muito o agir de Deus, a compaixão do Senhor conosco. Então, eu te convido a não perder amanhã, porque nós vamos começar um novo livro e com certeza o Senhor vai mandar a sua graça e o seu amor para nos acompanhar mais uma vez nessa jornada. Eu te agradeço muito por você ter chegado até aqui comigo e te convido a fazermos a nossa oração. Se você puder, fecha os teus olhos e hoje nós vamos orar o Pai Nosso, a oração que o Senhor nos deixou, para que possamos agradecer a Deus por termos lido mais um livro da Bíblia, o 2º livro da Bíblia, e o Senhor ter nos dado força de todos os dias nós conseguirmos estar cumprindo a nossa rotina espiritual. Vamos lá? Nosso Deus e nosso amado Pai, nosso querido Pai, te agradecemos profundamente, Senhor, por mais uma vez por ter estado junto conosco, ter nos permitido, Senhor, de nos dobrarmos diante da Tua presença para glorificar o Teu nome. Te agradecemos pelo alimento espiritual, aquele que o Senhor preparou para nós através da Tua palavra, da Bíblia Sagrada. Senhor, te agradecemos pelo perdão do nosso pecado. Te agradecemos, Senhor, por estar junto conosco, cuidando de nós, da nossa família e de todos aqueles que estão ao nosso redor, que são tão importantes para a nossa vida. Te agradecemos, Deus, pelo dia de hoje, por tudo que o Senhor tem preparado até esse presente momento, com todo amor e carinho. Senhor, te agradecemos por tudo e queremos orar a oração modelo que Teu Filho amado nos deixou. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Muito obrigada por você estar aqui até o final. Deus te abençoe grandemente e eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Fica com Deus. Deus te abençoe.